Oi, YouTube, tô de volta e hoje a gente vai bater um papo sobre coisas que a gente faz pra além do trabalho. E aí, a ideia é a gente compartilhar e trocar livros que eu li nesse ano. A gente tá em agosto, confesso que eu não li muitos livros esse ano, não tô no modo performático de ler 20 livros no ano, 30 livros no ano. A minha relação com a leitura sempre foi uma relação de eu gosto de ler, mas eu nunca leio tantos livros assim. O momento em que eu mais li na minha vida foi o ano de 2022, que eu li, eu acho que 40 livros naquele ano, ou foram 30, alguma coisa do tipo. E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recursos literários também, então, onde eu leio, o que eu faço, por onde eu busco os livros. Bom, pra começar com os recursos literários, acho que a gente tem dois principais. Então eu tenho o meu Kindle, que ele é um Kindle geração 10, já tem uns 4 anos que eu tenho ele. Ele é um Kindle simples, coloquei essa capinha cinza pra proteger, e aí ele é no modelo do Kindle branco. Eu já tive a assinatura da Amazon pra livros do Kindle, mas, cara, sempre tá no momento onde eu não quero ler muito, então não compensa. E aí o segundo recurso que eu uso pra ler, de fato, são os livros físicos. Então, às vezes eu tô muito mais pro Kindle, às vezes eu tô muito mais pro físico, nunca tem uma preferência, assim. Eu sempre vou... Depende. Uma única coisa que eu faço é, quando são livros muito grandes, eu prefiro sempre ler no Kindle, porque é pra levar pro trabalho, eu gosto de ler no transporte público, mas isso não significa que eu não tenho os modelos, porque depois que eu termino de ler, se eu avalio que é o modelo que eu gostaria de ter na minha estante, eu compro depois o livro físico pra ficar na estante bonitinho e fazer uma coleção. É basicamente isso. E aí, voltando no ponto sobre tudo que a gente faz além do trabalho, esse ano eu li 6 livros. Cara, não é muita coisa. O primeiro livro que li esse ano foi Quarta Asa, porque eu sou muito cadelinha de acotar. Então eu achei que pudesse ser uma coisa muito parecida. Só que eu não sei se eu gostei muito, gente, eu não evoluí. Quase não termino essa leitura. Não gostei, achei um pouco sem sal. E aí não dei oportunidade para os outros livros da saga. Não consegui. Pode ser que assim, daqui uns 2, 3 meses eu falo, putz, acho que tem que terminar de ler, mas não rolou pra mim. Não foi uma leitura que fez muito sentido. Depois disso, eu vi um vídeo no TikTok de uma influenciadora que eu gosto muito, que na verdade ela é confeiteira. E ela sempre faz todos os livros que ela leu naquele determinado mês. E aí ela contou a história de uma escritora chamada Freida, que eu fiquei apaixonada, eu fiquei obcecada por essa mulher. Então, esse ano eu li alguns livros da Freida. Eu comecei com Nunca Minta. Gente, que livro maravilhoso. 10 de 10. Um plot muito delicioso. Eu amei. Eu acho que eu fiquei muito apaixonada. Eu li com muita facilidade esse livro. Eu li muito rápido. E foi um livro que me deixou muito ansiosa pra conhecer as outras coisas da Freida. E aí depois eu li um segundo livro dela, que foi O Filho Perfeito. Esse livro, eu não sei se ele me impressionou muito, mas ele continua tendo uma leitura bem gostosa. Assim, é super fluida, então eu gostei desse também. E aí eu fui ler um terceiro livro, que é O Acidente. Foi o que eu gostei mais do que o segundo livro que eu li. Ele me engajou um pouco mais, assim, eu ficava muito ansiosa pra saber o que estava acontecendo. Mas a sensação que eu tenho é que os livros da Freida são livros que têm um desenrolar muito lento assim, um pouco maior, porque a leitura é super fluida. E quando vai falar o que acontece, quando tem um plot, é muito rápido. As coisas se resolvem muito rápido. Então eu sinto falta da resolução ficar um pouco mais extensa do que geralmente é. Mas assim, eu adorei os livros da Freida. Eu quero ler outros. Eu comprei outros na feira da Unesp, então eu vou dar uma olhada no que eu tenho e provavelmente vou seguir com essas leituras também. Acabei de perceber que eu li mais um da Freida, que é Até o Último de Nós. Esse livro, ele é curioso. Eu gostei, achei o plot interessante. Acho que você, conforme vai lendo, você espera um pouco disso. E eu também fiquei um pouco obcecada, então os livros dela são bons. Mas o meu favorito ainda é Nunca Minta. Pra mim, esse é o perfeito. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler. E pra mim, ele é 10 de 10. Agora a gente vai entrar na categoria de livros que eu mais li em 2022, e que são a categoria dos meus livros favoritos. São livros com temática bissexual e lésbica. Gente, eu ganhei este livro aqui, que inclusive foi o que eu mostrei pra vocês que era de recurso, de aniversário. Eu pedi ele como indicação e amei. O nome desse livro é Uma Pitada de Sorte. Ele é perfeito.
Ele é impecável. Esse livro são de duas escritoras que eu já acompanhei algumas outras obras. É um casal de mulheres lésbicas, se eu não me engano. E elas têm outros títulos super interessantes, eu já li alguns. E eu li isso aqui em 2 dias. Ele não é um livro grande, mas eu amei. Tipo assim, ele é gostosinho demais. E eu lendo, falava assim, nossa, isso aqui tá me despertando uma vontade de tomar uma tacinha de vinho. E aí eu ia lá e tomava uma tacinha de vinho, porque ele realmente é muito maravilhoso. Esses foram todos os livros que eu li esse ano. Eu comecei algum e parei no meio do caminho, que eu não coloquei nessa lista. Mas o objetivo disso aqui é a gente entender que existem coisas para além do trabalho. Quando eu disse coisas para além do trabalho, eu quero falar um momento de entretenimento e diversão. Então todos os livros que eu vou ler são nessa temática de romance, nessa pegada de suspense, principalmente romances lésbicos e bissexuais, que são os gêneros que eu mais sou apaixonada. Eu acho que foram os livros que eu mais li dentro da minha estante. E eu acho que a gente precisa tirar essa cabeça um pouco do mercado de trabalho, do lugar publicitário, para poder esfriar a cabeça e pensar em outras coisas para além desse movimento de mercado. E aí eu encontrei isso dentro da leitura. É o que faz muito sentido para mim. Eu amo ler no transporte público, era dos meus momentos favoritos. Fazia eu esquecer um pouquinho dessa confusão que é o transporte público de São Paulo, muito lotado, super cheio. E esses livros me acompanharam numa jornada, querendo ou não, de ascensão na minha carreira. E aí, acho que faz super sentido dessa relação com a leitura. Bom, eu queria muito melhorar o meu volume de leituras para esse ano. Óbvio, nada performático, porque eu acho que não faz muito sentido pra mim. Mas eu tenho uma lista de livros que eu ainda quero ler esse ano. Não tenho uma meta de livros lidos, porque eu entrei nesse ano com a cabeça de que eu ia muito mais tranquila para essas metas. Tenho outros objetivos. Mas eu tô feliz com essas leituras. E aí eu quero saber o que vocês leram até esse meio do ano barra agosto, que já é mês 8, e o que vocês ainda gostariam de ler. Então, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar super feliz em trocar com vocês essa comunidade.